Olá, amigos do Canal X, tudo bem? Obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais. Nosso papo hoje é uma conversa descontraída com o empresário Jorge Antonioli. Ele foi vereador, ele conhece muito de história de Xanxerê. Acompanhe a entrevista. Foi natural de Xanxerê? Com certeza. Nasceu em Xanxerê? Família toda xanxerense? Eu sou nascido em Xanxerê e a minha história de vida tem muito coincidência, inclusive com a história de Xanxerê. A própria emancipação, você diria? Com certeza. Conte para nós a história, Jorge. Na realidade, a família da minha mãe tem mais de um século da região, né? Minha mãe nasceu em Xanxerê também e hoje estaria passando dos seus 90 anos. Meu bisavô foi o primeiro prefeito de Chapecó, Manuel Santos Marinho, que quando faleceu, meu avô, Armando F. Marinho, substituiu. Ou seja, tanto da família da minha mãe, como da família do meu pai, nós sempre tivemos essa vocação social. Então a nossa história, o meu tio Arduino Antonioli, que foi delegado, morto, aqui também prestando um serviço. Inclusive é padrinho, né? Padrinho, né? Meu padrinho, Arduino Antonioli, que foi morto no exercício da profissão, né? Liderou toda uma comitiva para ir na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para pedir a emancipação do município de Xanxerê. Uma história bonita. Uma história bonita. E, inclusive, eu nasci no dia 5/6 de 1956, no dia em que Jorge Lacerda, então governador, veio instalar a comarca em Xanxerê. Então eu nasci no dia da instalação da comarca de Xanxerê. Coisa bonita. E conta uma coisa, Jorge, como é que foi a tua infância em Xanxerê, Jorge? Que era uma cidade assim, vamos dizer, começando a nascer. Conta para nós como é que era essa época. É muito boa, né? A infância em Xanxerê, as amizades, porque você é da terra, você cria um círculo de amizade, conhece todo mundo. Apesar de que eu saí muito cedo de Xanxerê estudar, eu fui estudar em Florianópolis com 15 anos de idade. Mas mesmo assim, esses 15 anos que eu passei aqui da infância, tive muitas alegrias, muitas amizades, porque um dos maiores patrimônios que eu acho que um homem possa ter é esse relacionamento com a sociedade, essa criação de amigos, essa vivência em sociedade. Nós tínhamos o Tabajarinha, nós estudávamos no Joaquim Nabuco, então nós curtimos muito. Eu até os 15 anos, depois fui fazer tanto o primeiro grau como o segundo grau já fora de Xanxerê. Como é que deu essa ideia tua, assim, passando agora para o seu lado profissional, dizer assim, olha, eu vou para o ramo de construção, vou ser um arquiteto. Como é que se deu esse toque assim para você dizer, esse é o meu norte de vida? Olha, essas coisas assim a gente até nem sabe definir o momento em que aconteceu isso, né? Nós fomos estudar, como te falei, aí fomos para Curitiba, aí fizemos o vestibular no estado do Rio Grande do Sul e passamos em Direito, na tua profissão, na Universidade Federal de Pelotas, e também fomos chamados em engenharia na FURG, Fundação Universidade do Rio Grande. Então fomos estudar lá. Optamos por engenharia. Agora dizer, talvez, né, se fizesse direito também nós poderíamos estar tranquilo como estamos hoje, né? Então aí depois meu pai faleceu, que correu a prefeito em 1976 em Xanxerê e não tendo obtido o êxito para ser o prefeito, mudou-se para a capital. E aí lá ele veio falecer e eu transferi a minha faculdade para Blumenau para ficar mais próximo da minha mãe. Antes de me formar, já me casei, tive 3 filhos, os quais também são 3 engenheiros. Olha aí. O Renan, a Thalia e o Marcel. A Thalia já me deu um neto que hoje tem 10 anos, que é o Zaio, e o Renan me deu uma netinha, Antônia Antonioli. Todos filhos de Xanxerê. Todos filhos de Xanxerê. O Zaio, um neto muito inteligente, que a gente todo ano se diverte, se encontra na praia. E tenho até 2 frases muito assim, importantes que saiu de uma criança de 7 aninhos quando ele tinha. Ele me disse assim, vô, tu sabes que a gente envelhece quando mente? Eu digo, por que, Zaio? Ele disse, quando a gente mente, a gente gasta neurônios. A verdade está dentro de você. Olha que lindo. Né? Vindo de uma criança, né? Vindo criança de uma não criança. mente. Outra, ele me disse, vô, tu sabes que
a morte é justa? Digo, por que, Zaio? Porque é para todos. Então, não distingue pessoas. Não é para todo mundo. Então o Zaio e a Antônia hoje com 1 aninho, né, e o Zaio hoje com 10 anos me dão essa alegria de ser avô e a oportunidade que Deus está me dando de ser avô. Jorge, né? Como é que começou essa história? Então eu voltei em 1981, que eu me formei, e aí como o pai tinha corrido em 76 pelo MDB a prefeito, e o MDB se transformou em PMDB, o partido me convocou a ser candidato a vereador. Essa era a minha atual pergunta. Como é que surgiu essa história de tu ser vereador, se lançar a vereador? Na realidade foi essa vocação familiar, né, de fazer essa prestação de serviço social, trabalhar, mobilizar as comunidades, organizar, né? Então, quando o partido me convocou em 1982, eu fui ser candidato a vereador. Você elegeu, né? E me elegi. Você lembra mais ou menos? 403 votos, fiquei entre o terceiro e o quarto colocado. Depois assim, desse belo trabalho como vereador, surgiu um nome seu muito forte para ser prefeito de Xanxerê, Jorge. O que aconteceu assim? Você delegou para o Porto Luz? Como é que foi essa história? Assim? Na realidade é o seguinte, eu quando fui candidato a vereador, quando fui vereador, eu tinha a essência do que era o papel do vereador. O papel do vereador, além de fiscalizar e legislar, é modernizar os costumes da sociedade. Você citar só 2 exemplos de trabalhos meus como vereador, fazendo a função de vereador. Por exemplo, o bairro Caixa d'Água, você lembra? Sim, claro. Que era chamado de Caixa d'Água. Lá nós mobilizamos toda a sociedade e organizamos através da associação e fizemos um plebiscito e trocamos o nome, que hoje é São Romero, o padroeiro da comunidade. No bairro Jardim Monte Castelo, também quando nós chegamos lá como vereador, não tinha nome de rua, a energia era fraca, uma pessoa tomava banho, a outra tinha que desligar o chuveiro, e assim não tinha, as questões básicas não tinha. Nós conseguimos, através de um trabalho do vereador, colocar nome de todas as ruas. Tanto é que, naquela época, nós chegamos a um consenso também na organização da comunidade em dar o nome das ruas de flores, que era o nome do bairro era Jardim, então Rua das Camélias, Rua das Rosas, entende? Todo para harmonizar essa situação e trazer o bairro num papel em que merece dentro da sociedade. Depois do tempo que tu passou aí, Jorge, como vereador, foi chamado a ser secretário do município, tu assumiu. E vou ser sincero, Jorge, eu sou de livre e espontânea vontade, já disse isso para ti, disse para todas as pessoas que conhecem. Eu simplesmente amava o teu trabalho, cara. Simplesmente, eu vou dizer assim, gostava do que você fazia, gostava das iniciativas que você tomava. Eu acho até que você foi muito podado, inclusive, aqui meu depoimento, no teu serviço. Queria que você falasse um pouco do teu trabalho como secretário municipal de Xanxerê. Eu agradeço essa tua colocação e esse apoio que tu me dá, dizer de público que gostava do nosso trabalho, fico muito agradecido, e dizer de que realmente quando nós fomos também convocados pelo próprio partido a desenvolver um trabalho em benefício da sociedade, nós tivemos um único foco: entrar na prefeitura, trabalhar, 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 e levamos essa energia para dentro, certo? Para você ter uma ideia, em alguns trabalhos que você deve ter acompanhado, quando nós conseguimos, através da SICS e outros empresários, colocar quase 200 lixeiras nos postes, essas lixeirinhas verdes que vocês têm aí, e nós conseguimos falar a linguagem, ter a sintonia com o povo, tanto é que até hoje não tem praticamente uma lixeira quebrada. Então é você ouvir, se posicionar para ouvir a sociedade e procurar modernizar os seus costumes. E a sociedade de Xanxerê, eu tive essa oportunidade de aferir que realmente o povo de Xanxerê está disposto a colaborar. O que precisa ser feito é que o poder de cima para baixo dê o exemplo. Mas aí, Jorge, umas grandes iniciativas tuas, eu vi que você queria modificar alguns trajetos na cidade. Me notou, para mim, deu uma clara noção que você foi muito boicotado. É isso que eu quero também dizer, que
sabe, você tinha umas ideias boas de transporte na cidade e aí não frutificou. Tu acha que isso não foi levado a termo? Você acha que os empresários se boicotaram? Vamos fazer bem franco, pelo teu belo trabalho que tu fazia, de mostrar como é que seria melhor para Xanxerê. Olha, não digo boicotar, eu acho que não teve essa questão de boicotar. Por exemplo, o seguinte, a questão da acessibilidade e a mobilidade de Xanxerê. Nós fizemos estudos e aí que entra, e aí que precisa ter essa veia num administrador, num líder político-administrativo, essa veia de criatividade, inovação e inteligência. Por exemplo, o seguinte, nós temos aqui na frente do teu escritório aqui, uma rótula física que se gastava muito. Nós fizemos um estudo e através do olho inglês, nós fizemos as rótulas com os tachões que gastava nem R$1.000 pelo número de tachão que existe em uma pintura, e nós conseguimos fazer com que a mobilidade se tornasse uma coisa mais prática para a cidade. Você tem a Rua Independência, que as pessoas nem desviavam para chegar na Rui Barbosa, hoje tem uma tranquilidade de trafegabilidade lá e todo mundo passa por lá. E em vários outros lugares, ou seja, nós fizemos 19 rótulas que facilitou toda a mobilidade. A rótula do Brasão, que todo mundo tinha medo de colocar a mão, nós fomos lá com uma simplicidade, com uma criatividade e fizemos funcionar. O pessoal do Brasão estava apavorado, todo mundo passava por baixo do mercado. Fazia uma via pública por baixo do mercado. E nós fomos lá, viabilizamos, colocamos a funcionar. Assim como todos os outros projetos. Por exemplo, o seguinte, as paradas de ônibus que gastavam de 8 a 10 mil, nós fizemos 50 paradas de ônibus, abrigo de ônibus, com R$980. A gente viu que o seu trabalho era bonito, por isso que eu gostava do seu trabalho, disse isso publicamente. Mas voltando a um outro aspecto, o empresário, Jorge, como é que ficou, Jorge? Você não tinha empresas, né? A gente viu que você não sabe se tem ainda empresas, mas é difícil o empresário trabalhar no Brasil, Jorge? Na realidade, realmente aqui o Brasil é uma questão muito complicada, né? Às vezes você está focado em fazer o gol, obter uma vitória num segmento e de repente vira uma trave e não é mais aquele lugar para você fazer o gol. Nós tivemos aqui a Antonioli Engenharia, aqui na Coronel Passos Maia. Depois tínhamos uma visão de popularizar a construção civil. Começamos a fazer os condomínios quando chegamos, né? Mobilizamos a sociedade, que também a parte de engenharia tem um grande mérito no desenvolvimento de Xanxerê, porque muitos colegas meus, engenheiros e arquitetos, formaram grupos de pessoas e construíram edifícios, e aí o desenvolvimento de Xanxerê. Xanxerê é uma cidade polo que merece ter uma posição mais vista a nível estadual e nacional. Porque hoje aqui, se você pegar Xanxerê, é uma referência em saúde, Xanxerê é uma referência em educação, não digo referência no bom sentido da palavra, mas nós estamos bem equacionados. O que falta realmente é um pouco de qualidade e fazer uma nova reengenharia na questão política administrativa da prefeitura. É isso que eu queria falar contigo, Jorge. Você é um homem político, vem de veias políticas. Como é que você vê agora esse momento político de Santa Catarina, esse momento político brasileiro, Jorge? Olha, eu sou extremamente a favor da alternância de poder. Você acha que esse negócio de ficar 4 anos, mais 4 anos, desgasta muito? Não é bom para o Brasil? Olha, o poder corrompe o homem. Porque o último estágio do homem é o poder. Por quê? O poder é o momento em que ele mais se aproxima de Deus, o que ele pensa que mais se aproxima de Deus. Tanto é que se tu pegar muitos empresários ou pessoas bem-sucedidas, cheios de dinheiro, mas se oferecer o poder, eles trocam o dinheiro pelo poder. Tanto é que para chegar ao poder eles gastam muito. Uma coisa que a política está errada é isso, as pessoas têm que comprar o voto, negociar o voto para chegar ao poder. Eu acho que o prefeito é o servidor número 1
Entende? Aí que eu digo que as pessoas, não só em Xanxerê, como o Brasil inteiro, todo brasileiro, está disposta a colaborar com os seus políticos, com as suas lideranças, desde que o exemplo venha de cima. Entende? Nós temos, como pessoas públicas, temos que realmente dar o exemplo. Entende? Fazer as coisas e mostrar, por exemplo, assim como em casa. Entende? Nós precisamos que os nossos filhos, a nossa família, sigam pelo exemplo. Nós começamos a caminhar pelo quê? Pelo exemplo. Entende? Se todo mundo gatinhava, nós ia gatinhar. Entende? Então o exemplo é fundamental, associado ao respeito. Vamos respeitar todos os contribuintes, trazendo aquilo que tem de melhor de cada um para a sociedade. Jorge ainda vai colocar o seu nome à disposição para qualquer cargo na área, no que se refere a vereador, prefeito futuramente, até porque você conhece muitas pessoas, teu trabalho é reconhecido? Olha, na realidade o futuro a Deus pertence, né? Eu gosto de trabalhar essa questão. Hoje em dia eu já estou fazendo, como eu fechei as duas empresas e a construtora, estou fazendo uma assessoria de engenharia e voltei a estudar. E voltei a estudar a gestão pública. Gestão pública para ter mais conhecimento, que a gente possa fazer mais coisas que possam ser em benefício à sociedade. Quanto a colocar o nosso nome aí, isso é uma questão de futuro, a gente dizer que não, isso nunca mais, tanto é que fui vereador até 88 e depois nunca mais fui candidato. Mas isso aí a gente... depois fui ser secretário, fazer um trabalho em enfrentar um tornado, colocamos o projeto maravilhoso que é o ginásio de esporte, que o xanxerense vai ter orgulho desse ginásio, da arquitetura, da dimensão, da dinâmica. Transformamos aquele, infelizmente caiu com o tornado, mas transformamos agora uma obra em uma arena, certo? Deixamos o projeto aqui da revitalização do canal da Vitória Jordani, entende? Então temos uma série de coisas aí que a gente pode se orgulhar de um dia ter passado por lá. Não posso esquecer também que tu trabalhou também na FEME, ajudou muito na FEME com decoração, ajudou com muita coisa da FEME, foi um belo trabalho que você também fez na FEME. Obrigado. Eu acho que esse teu nome é levado nesse sentido, né? Mostrando a capacidade que você pode enfrentar. A gente tem que sempre, naquilo que você assume, dar o teu melhor, entende? Jorge, nosso programa aqui, o Canal X, ele sempre faz uma entrevista na finaleira, assim vamos dizer, das perguntas, no que se refere a cada pessoa pensa da morte. O que há depois da morte? Gostaria que tu colocasse, por que a tua ideia depois da morte, Jorge? Bom, na realidade é assim, eu sou um homem que acredito em Deus e por consequência eu sou temente a Deus, né? Tenho a família depois de Deus, o trabalho. Então o que eu posso dizer sobre a morte? Como eu acredito em Deus e acredito em Jesus Cristo e sou um cristão, eu tenho que estar dentro da filosofia cristã, que me diz o seguinte, que nós vamos morrer em Cristo e aí vamos esperar que Cristo venha nos ressuscitar e nós vamos assumir um corpo incorruptível e subir ao céu e ficar junto com Jesus, com Deus e usufruir daquilo que a gente faz aqui na terra, que é o amor. Jorge, o Canal X quer agradecer, obrigado pela entrevista, obrigado pela pessoa que você é. Continue assim, sendo pessoa boa na comunidade, mostrando assim que você é uma pessoa que veio para ajudar Xanxerê, o que a gente sempre quer, melhorar Xanxerê. Obrigado, Jorge, pela entrevista. Agradeço vocês do Canal X, da oportunidade e estamos sempre à disposição.